Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na IBD, estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Amados, antes de começarmos aqui a nossa lição, quero agradecer aos inscritos, quero agradecer a Deus por a vida de cada um de vocês que têm acompanhado aí esse trabalho que eu tenho feito. Deixo aí um abraço para cada um de vocês. Luciano aí de Baraúna, Rio Grande do Norte, um abraço. Pastor Edson da Igreja de Goiânia e também o nosso irmão Lázaro de Manaus, que tem acompanhado aí minhas vídeos aula. E também não posso esquecer da minha cunhada lá dos Estados Unidos, a Josi. Um abraço para você, minha querida cunhada, Deus abençoe poderosamente. E todos vocês que têm me acompanhado, que têm comentado, que está sendo uma bênção aí na vida de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Não vou mencionar o nome de todos, porque senão a gente vai perder muito tempo. Pessoal, nós vamos estudar hoje a lição 8, que tem por tema a bondade que confere vida. Então, essa lição será ministrada dia 19 de fevereiro de 2017, né, deste ano. E quero aí já dar uma dica para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu falar com você que é professor. Tem muitos professores da Escola Bíblica Dominical que está fazendo uso desse trabalho. Esses slides que eu ministro as aulas, ou as aulas que são ministradas em PowerPoint, tem sido uma ferramenta de suma importância na vida de muitos professores da Escola Bíblica Dominical. Então quero recomendar você que é professor da Escola Bíblica a fazer o uso desse trabalho. Baixe esses slides, eles são em PowerPoint com animação, e você pode levar para a sua igreja, para a sua aula, um recurso a mais para a sua aula. Faça um teste. Cada vídeo, ou abaixo de cada vídeo, tem um link que você pode baixar e conferir se o material é bom, se a lição você precisa mudar alguma coisa. Você pode alterar o que você quiser. Eu tenho disponibilizado toda semana aí esse material para que você que é professor da Escola Bíblica, para dar um auxílio, né, um subsídio a mais. Muitas igrejas no Brasil, quase todo o Brasil aí tem feito uso desse trabalho e pessoas têm dado testemunho e eu estou muito feliz. Então convido você, meu irmão, que é professor da Escola Bíblica, que às vezes não tem aquele tempo para preparar um recurso diferente para levar para a sua igreja. Faça uso desse trabalho. E se você já está usando e você ainda não entrou em contato comigo, deixa aí o seu comentário. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, quero lhe agradecer, quero desejar que essa aula seja uma bênção na sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, dê um like, clica lá no eu gostei. Se não gostou também, pode clicar lá, não tem problema. Mas comente para que você possa me ajudar a divulgar esse trabalho. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, parentes, amigo no Facebook, no WhatsApp. Divulgue esse trabalho, para que outras vidas sejam abençoadas. Então, se esse trabalho tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe, divulgue, comentem, deixe aí seu recado. Tem alguma dúvida? Pode escrever lá sua dúvida, que com certeza eu irei responder a todos dentro do possível. Deus abençoe e vamos para a aula. Bom, lição 8, a bondade que confere vida. Texto áureo se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: qualquer que aborrecer seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Verdade prática. A vida é um dom de Deus, e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao 26. Não vou fazer a leitura para que a gente não perca muito tempo. Como de costume, eu nunca faço a leitura bíblica em classe. Aí fica para você estudar
na sua casa. Introdução. Na introdução diz assim: você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus? É uma pergunta. Se você que já teve um coração aí transformado e regenerado pelo Senhor Jesus, então não há mais espaço em sua vida para ser ou para sentimento e desejos que faz parte da velha natureza. Ou seja, se o seu coração, se a sua natureza já foi transformada pelo sangue de Cristo, pela transformação, pela regeneração, então, meu irmão, não há mais espaço no seu sentimento e nos seus desejos que faz parte da velha natureza. Esse sentimento não faz parte mais do seu coração. Ele já está preenchido com a graça de Deus. Na lição de hoje, veremos que os maus pensamentos, tais eles como adultério, mortes, adultério, prostituição, falso testemunho, blasfêmia, isso procede do interior do homem. Veja só o que diz em Mateus 5, do 18 ao 19. Mas o que semeia, mas o que sai da boca, procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então nós vamos ver na lição de hoje, um pouco mais à frente, que os maus pensamentos ele procede do interior do homem, que ainda tem a velha natureza. Tanto aí adultério, morte, discussão, contenda, tudo isso procede do coração que ainda não foi transformado. Tópico 1 diz assim: bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Subtópico 1 diz assim: a bondade como fruto do Espírito. Podemos afirmar que a bondade, a benignidade são frutos gêmeos. Por quê? Porque a palavra grega para bondade é agatosune. Agatosune. O que é isso? Isso pode ser aplicado tanto em relação a Deus como Pai, Então a bondade ela pode ser aplicada ao Criador, ao nosso eterno Deus, Olha só o que diz Marcos 10:10. E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, a palavra bondade ela pode ser transferida em duas dimensões. Primeiro, para com o eterno, para com Deus. E segundo, a benevolência de alguém. Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então a bondade ela pode ser aplicada tanto para com Deus, na sua bondade infinita, Deus ele é bondoso, ele é a supremacia da bondade, mas pode ser aplicada também a benevolência de alguém, no caso daquele homem lá, o bom samaritano, ele foi bondoso ali para com aquele homem que estava ferido. Como um dos aspectos do fruto do Espírito. Veja só, a bondade é uma qualidade nobre. Então, como aspecto do fruto, a bondade era uma qualidade nobre, que, gerada por Deus, nos corações daquele que experimenta o novo nascimento. Então, a bondade ela é um aspecto do fruto do Espírito Santo, que em nós torna uma qualidade boa. Nós só somos bons porque o Espírito habita em nós. E essa bondade ela só pode ser gerada pelo poder de Deus, pelo poder regenerador de Deus, daqueles que experimentaram o novo nascimento. Então, quando a pessoa ela vem para Cristo, ela recebe a Cristo, ela é regenerada, ela é transformada, ela passa a ser uma pessoa de qualidades nobres, uma pessoa bondosa, porque esse é um dos frutos do Espírito Santo. João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Quem já experimentou a regeneração em Jesus Cristo é nova criatura e naturalmente inclinando a fazer o bem. Então, só pode fazer o bem quem foi regenerado por Jesus Cristo. Você não é bom, meu irmão ou minha irmã, pelos seus méritos próprios. Eu não sou bom pelos meus próprios méritos. E sim por através da regeneração, e isso vem do próprio Deus, que é um dos frutos do Espírito.
Então, a pessoa ela só pode experimentar a bondade de Cristo quando ela recebe Ele como seu Salvador. Olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5,17. Então, quando alguém está em Cristo, a velha natureza já se foi, as coisas velhas já se passaram. Era uma pessoa de caráter contestável, uma pessoa nervosa, uma pessoa que se estressava, uma pessoa que brigava com todo mundo. Agora ela é uma nova criatura. Agora ela é diferente, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Subtópico 2, a bondade de Deus. Deus é bom? Claro que é bom. Todos nós sabemos que Deus é bom, não é verdade? Ele é bom para com todos os homens. Ele não é bom só para o crente, só para o justo, só para o certinho. Não. Deus é bom para com todos os homens. Olha o que diz Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então Deus é bom para todos. Quando ele resolve abençoar, ele não escolhe quem. Ele abençoa quem ele quer, porque ele é soberano, ele é bom por excelência. Ele não me escolheu porque eu sou bom, por mérito meu. Ele escolheu a mim porque aprove ele, a sua bondade, a sua misericórdia me alcançou, e a misericórdia dele também te alcançou. Como o Pai revela a sua bondade? Como que Deus revela a sua bondade, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Como é que Deus revela a sua bondade? Bom, vamos lá. Na sua provisão, fazendo com que o sol e a chuva se levante tanto para o justo como para os injustos. Então, Deus revela aí a sua bondade na sua provisão. Ele providencia o sol para todo mundo e ele providencia a chuva. Ou seja, vamos traduzir isso. Ele sustenta tanto o justo como o injusto. Ele abençoa tanto o justo como o injusto. Deus não faz acepção de pessoas nessa questão, nesse quesito, de quando ele quer abençoar, quando ele quer operar com cura, com milagre. Ele não faz acepção. Agora, claro que, concernente à salvação, aí a pessoa tem que reconhecer Jesus como seu Salvador, e aí é um outro processo. Mas a bondade de Deus em abençoar a criatura, ele abençoa tanto o justo como o injusto. Olha o que diz Mateus 5,45. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Então Deus é bom para com todo, sem acepção de pessoas. Você que está me ouvindo que não é crente, Deus é bom para contigo, Ele te ama. Você que está me ouvindo que é crente, Deus é bom para contigo e Ele te ama. Deus é bom para todos. A maior prova da bondade de Deus. Bom, qual que foi a maior prova da bondade de Deus? Como que Ele provou isso? Bom, ter revelado seu Filho unigênito para morrer por nós. Essa foi a maior prova que Deus nos concedeu, entregando seu próprio Filho para morrer por nós, homens, pecadores e maus por natureza. João 3,3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, a maior prova do amor de Deus, da bondade de Deus, foi que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós, homens de natureza ruins, homens que não valia nada, que já estava destituído da glória de Deus, mulheres que estavam destituídas da glória de Deus, e Deus mesmo assim agiu com bondade para conosco, e hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Temos como garantia o Espírito Santo, a qual nos levará para junto do Pai no dia da nossa redenção. Em geral, costumamos agir bondosamente somente com aqueles que nos tratam com benevolência. A natureza humana, o ser humano, ele trata bem aqueles que tratam ele da mesma forma. Então, em geral, as pessoas tratam bem aqueles que tratam da mesma forma. Mas, veja só, o Criador é bom para com todos. Deus é bom para com todos. Como filhos seus, precisamos seguir o seu exemplo. Então não devemos somente tratar bem aqueles que nos tratam bem. Claro que quem nos trata bem merece também que sejam tratados à altura, mas até com aqueles que nos tratam mal, até com aqueles que nos às vezes ofendem, nós temos que ser bondoso para com ele, porque essa bondade não é nossa, essa bondade é fruto do Espírito e precisa ser trabalhado. O dom ele não pode ser trabalhado, porque o dom é do Espírito. Agora, o fruto ele pode ser trabalhado, ele pode ser aperfeiçoado, né? O dom que Deus te deu, esse é do Espírito. Se Ele te deu um dom de profecia, você tem. Na hora que Deus precisar usar, Ele vai te usar.
não vai aperfeiçoando os dons. Não, agora o fruto sim vai aperfeiçoando. O fruto pode ser melhorado. Então, se você não é uma pessoa tão benevolente assim, você pode ainda buscar a Deus com zelo, né? Se achegar mais a Deus, você vai chegar aí uma pessoa que seja bondosa. Então, é gostoso você estar próximo, estar perto, ou ter comunhão, ou ter amizade com alguém que tem o fruto da bondade. Subtópico 3, um homem bom, um homem bondoso e uma mulher bondosa. Vamos lá, exemplo de homem bondoso. Jó, tá aí. Um dos grandes exemplos bíblicos aí de homem bondoso é Jó. A Bíblia diz que ele não era somente justo e paciente, ele também era bondoso para com os outros, com seus amigos. Leia lá o livro de Jó que você vai ver a história. A Bíblia diz que ele dava esmola, ele ajudava quem não tinha, ele cuidava das pessoas que eram necessitadas. Jó é um exemplo de pessoas bondosas. Jó 29, 15 ao 17. Eu só coloquei um trecho aqui, tá? Só coloquei um trecho, não coloquei tudo os versículos. Mas diz assim: eu me fazia de joelhos para os cegos e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. Então Jó era uma pessoa bondosa. Jó, ele cuidava das pessoas que necessitavam. Então, como filho de Deus, como tendo um dos frutos do Espírito, né, que é a bondade, nós devemos também agir com bondade para com aqueles que necessitam. Holocausto em favor dos filhos. Olha o que Jó fazia. A Bíblia diz que Jó fazia até holocausto em favor dos seus filhos. Ele dizia o seguinte: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Jó 1, do 5, Jó capítulo 1 até o versículo 5, conta ali que Jó ele fazia holocausto e oferecia sacrifício a Deus, porque ele pensava o seguinte: vai que meus filhos pecaram contra Deus, vai que eles estão fazendo coisas de errado. Então Jó oferecia holocausto a Deus em favor dos seus filhos. Olha a bondade de Jó. Era com os outros, mas também com os seus, com a sua família. Exemplo de mulher bondosa. Esse foi um simples exemplo de homem bondoso. Agora nós vamos ver um exemplo de uma mulher bondosa. Quem era? Dorcas, uma discípula. Então Dorcas, a Bíblia relata que ela usava do seu ofício de costureira para abençoar os pobres. Olha que coisa maravilhosa. Era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha condições financeiras. A única coisa que ela sabia era costurar roupas. Então ela fazia desse ofício, ela pegava esse ofício e abençoava a vida de outras pessoas. Então ela confeccionava as roupinhas dela, costurava as roupas e dava para aqueles que não tinham condições de comprar. Isso é gesto de bondade. Isso sim é uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com ela. Então aqui eram os amigos, né? As amigas, as pessoas que conviviam com ela, né? Quando ela morreu, eles choraram, elas ficavam ali chorando e mostrando as roupas que Dorcas fazia e abençoava e doava para quem precisava. Que gesto bondoso. Nós precisamos agir assim, irmão, com gestos bondosos. Quando nós partimos dessa para outra, o que é que nós vamos deixar? Será que nós vamos deixar saudade durante um mês, um ano? Quanto tempo as pessoas vão lembrar de mim, né? Pelas obras a qual eu fiz, né, aqui na terra. Não é as obras que eu faço ou que eu venho a fazer que vai me salvar, que vai me dar garantia de vida eterna. Mas as boas obras eu tenho que fazer, porque eu sou criatura, eu nasci de novo, né? O salvo, ele foi feito para as boas obras. Então eu tenho que deixar aí um legado bom para aqueles que me conheciam, inclusive também para os meus. Quem ama o Senhor, ama também o próximo. Olha só, esse amor precisa ser manifesto em ação. Então dizer que ama o próximo, meu amigo, se ensinar um papagaio, ele também fala. Então não basta só dizer que ama o próximo. Esse amor ele tem que ser demonstrado, né, com ações. Quando eu digo que amo alguém, eu tenho que demonstrar isso. Como demonstrar? Quando a pessoa está precisando, quando a pessoa está passando situações difíceis, então eu tenho que mostrar com obras, não é só com palavras. O que você tem feito para demonstrar a sua bondade pelo próximo? É uma pergunta para você, meu irmão.
que está me ouvindo, você que professor da escola bíblica, que está assistindo essa aula porque você vai ministrar domingo agora. O que você tem feito para demonstrar a sua bondade ao próximo? Né? Responda para você mesmo. Tópico 2 diz assim: homicídio, a destruição do próximo. Não matarás. Subtópico 1. Preservação da vida. Veja bem, a ordem de Deus é bem clara. Não matarás. Êxodo 20:13. Não matarás. Por quê? Deus é bom, sim. Ele estabeleceu leis para homicídios dolosos e culposos. Então, a ordem de Deus, que era para preservar a vida, Deus sempre preservou a vida, Deus sempre proibiu que o ser humano tire a vida. Infelizmente, hoje, a vida não tem mais valor, né? Porque para alguém matar outro, basta, sei lá, pisar no pé. Eu vi esses dias aí na televisão, o cara matou outro porque o motorista deu ré, passou em cima do pé da mulher lá, da namorada, sei lá, não lembro agora. E ele foi lá, tirou no cara, errou, acertou na namorada do rapaz. Então as pessoas estão matando o outro por nada. Você está entendendo? Por isso, mas se Deus é bom, então por que ele permite? Bom, é da vontade de Deus, não sei. É da permissão de Deus? Aí sim. Vontade de Deus é uma coisa, permissão de Deus é outra. Deus permite porque ele é soberano. Se ele não quisesse, ele não permitia. Agora, se é da vontade dele, aí eu não sei, né? Então, tem coisas que é da permissão, não da vontade de Deus. Mas todos que cometem a maldade, com certeza, aquilo que o homem planta, colherá. Toda essa gente maléfica, maligna, perversa, vão pagar pelos seus atos. Se você, meu irmão, que está me ouvindo aí, né? Você que está me ouvindo, conhece alguém que fica aprontando, fazendo o que não deve, fique ciente que vai chegar a hora dele. Deus é bom? Deus é bom. Então foi por isso que ele estabeleceu as leis, tanto para o homicídio doloso para como o culposo. Homicídio doloso. O que é homicídio doloso? Eu não sou nenhum experto em direitos humanos, mas baseado aqui na revista, no que tem aqui na revista, nós vamos ver um pouco aqui de exemplos que está na revista. É simples, mas dá para qualquer pessoa entender. A ordem de Deus era muito objetiva: não matarás. Por quê? Porque se matar, meu amigo, tem consequência. Se matar, vai ser punido. Olha só, homicídio doloso. O que é homicídio doloso? É quando uma pessoa mata a outra intencionalmente, quando a pessoa quis matar. Você está entendendo? Olha o que diz Deuteronômio 27, do 24 ao 25. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Então, meu amigo, a ordem de Deus é bem clara: não matarás, porque se matar, vai ter com Deus. Mas se arrepender? Deus perdoa, é claro. Só que a consequência virá, meu irmão. Homicídio culposo. O que é isso? Homicídio culposo é quando não há intenção de matar, né? A pessoa, às vezes, nós vemos muito isso aí, muitos exemplos. A pessoa está dirigindo um carro, né? E sem querer atropelou alguém, matou. Então ele não pegou um carro com intenção de ir lá e matar ninguém, mas aconteceu, foi um acidente. Então essa morte foi intencional. Melhor, não foi intencional, foi sem intenção. Porque quando a pessoa mata alguém sem querer, por acidente, ou como a Bíblia diz aqui, porque Deuteronômio 19, do 4 ao 6, fala do homicídio culposo. Porque não é culpado de morte, pois não o odiava antes. Então, às vezes, a pessoa matou alguém por um acidente, como a história bíblica conta. A pessoa estava cortando lenha lá e o machado saiu do cabo, voou e cravou na cabeça do outro. Então ele não foi lá para matar a pessoa, foi sem querer, né? Num acidente, eu coloquei essa imagem aqui, o rapaz ali, acho que foi fechado pelo outro lá, só que a criança atravessou na frente e ele não viu. Então ele não saiu intencionado, com intenção de matar essa criança atropelada. Então isso é homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Jesus reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. Olha só que interessante. Qualquer que disser a seu irmão, raca. O que é raca? Raca é uma palavra que quer dizer, não é bem a tradução que é raca, mas o significado dela diz o seguinte:
calúnia ou defamação. É quando você defama alguém, é quando você levanta uma calúnia contra alguém. Então, quando você faz isso, você será réu do sinédrio. Então Jesus disse, olha, foi escrito, está escrito, não matarás e tal, assim, tá. Só que eu digo o seguinte, todo aquele que disser a seu irmão, que defamar, vamos traduzir isso aqui, todo aquele que defamar o seu irmão, caluniar, levantar uma calúnia contra o seu irmão, já é digno de sinédrio, do sinédrio, já é digno de réu, então já é um homicida. Então, muito cuidado, meu irmão, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Pode ser que alguém se machuque, pode ser que alguém deixe até de servir a Cristo por causa de palavras de alguém que sem pensar falou besteira e feriu alguém, novo na fé, a pessoa está começando agora, e uma palavra de alguém pode matar essa pessoa. Jesus disse que nós como cristãos jamais devemos defamar a imagem do próximo, mas hoje o que mais a gente vê é pessoas defamando, o irmão defamando o outro, levantando calúnia e coisa desse tipo aí. Então, Jesus disse que se atentar contra a vida do próximo, até mesmo por palavras, já é um homicida. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Que venhamos a amar o próximo, cuidar dele e perseverar a sua vida, pois esta é a vontade de Deus para nós. Então, meu irmão, em vez de nós criticarmos o nosso irmão, vamos ajudá-lo. Se o irmão está meio fraquinho, se o irmão está meio confuso, vamos orar por ele. Essa é a nossa obrigação, o nosso papel, o nosso dever é ajudar quem precisa, né? Não venhamos aí a criticar, não venhamos a defamar, não venhamos a caluniar ninguém, porque Jesus não se agrada com isso e tudo que nós falarmos prestaremos conta um dia. Subtópico 2, aborto, a morte de um inocente. O sexto mandamento, o aborto. Então o aborto ele se enquadra no sexto mandamento. Vamos lá. É um ato perverso. O que é um aborto? É direto, tá? É um ato perverso. Tem muitas mulheres, principalmente adolescentes, né, que se deixam levar por esse caminho aí. Minha amiga, minha jovem, isso é um ato perverso, isso é um homicídio. Você está atentando contra a vida de alguém. É um ato contra a vida de um indefeso. Além de ser um ato contra Deus, tá? Que é o dono ou o doador da vida. Então, quando alguém pratica um aborto, ele está praticando um ato contra a vida de um indefeso. Você está entendendo? E além disso, é um ato contra Deus, que é o doador da vida. Só quem pode tirar a vida é Deus. Olha o que diz Isaías 45:12. Só vou pegar aqui esse versículo-chave, esse trecho-chave. E criei nela o homem. Então Deus fez a terra, né? E nela Deus criou o homem. Então Deus é o doador da vida. Só quem pode tirar a vida é Deus. Ah, mas a criança vai nascer com doença, e vai dar trabalho e vai ficar vegetando. Meu irmão, só quem pode tirar a vida é Deus. Se Deus permitiu que essa criança venha assim, é porque Ele tem um propósito na sua vida e também na vida dessa criança. Nunca, você que está me ouvindo, de repente, a gente não sabe o dia de amanhã, você passa por essa situação. Meu irmão e minha irmã, não faça isso. Não atente contra a vida de alguém, porque você não é o dono da vida. Não é você que decide quem vive ou quem morre. Quem decide é Deus. Se Ele te deu, é porque Ele sabe que você poderia muito bem cuidar do filho dele, ainda que seja uma criança que vegete até o dia que Deus mandar buscar. Então, o aborto está enquadrado no sexto mandamento. É um ato de homicídio, é um ato perverso contra a vida de um indefeso. O aborto, segundo o Código Penal brasileiro, é também um crime, artigo 124 a 126, tá? Você pode pesquisar lá. É um ato contra a vida, é crime, é um ato contra a vida, então é crime, tá no Código Penal brasileiro. O aborto deve ser uma escolha da mulher? Então, alguns defendem que o aborto tem que ser a escolha da mulher. Uma escolha da mulher, a mulher que deve escolher. Não, meu irmão, não é mulher que escolhe quem vai viver, não. Até porque o filho, ela foi gerada dentro dela. Ela é mãe porque ela vai criar, mas quem deu foi Deus, né? Então vamos lá. Não, de forma nenhuma. Não é a mulher que deve escolher se deve ou não fazer o aborto. O Criador não permite que nós, seres criados, venhamos a decidir quem deve viver ou não. Então não é a mãe que decide se aquela criança vai viver ou não. Então se Deus deu, você tem que cuidar.
porque assim é a vontade de Deus. Antes que te formaste no ventre, te conheci. Jeremias 1,5. Então, o dono da vida é Deus e só Ele pode tirar, só Ele pode tirar e Ele pode dar a hora que Ele quer. Deus nos criou, Deus nos criou, nos conhece e nos ama desde quando nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre de nossa mãe. Olha só, Salmo 139,16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, esse feto que já está, esse embrião que já está dentro do ventre da mãe, que já está gerando, que nem gerou ainda, Deus já sabe os dias da vida dele. Deus já tem escrito. Aí quem é você, mãe? Quem é você, pai? Para ir lá e encerrar. Saiba que a maioria dos abortos causa na mulher depressão, causa na mulher doenças, causa na mulher insônia, causa diversas doenças, quando a mulher pratica um aborto. E a vida dela nunca mais é a mesma, porque ela interrompeu uma vida a qual Deus o tinha dado. Subtópico 3, o primeiro homicídio. Caim mata Abel. Vamos lá. Em Gênesis encontramos o relato do primeiro homicídio depois da queda. Gênesis ali já fala logo do primeiro homicídio do homem, do primeiro homicídio que o homem cometeu, após a queda. Vamos lá. Levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então a raça humana já foi ruim desde o princípio. O homem sem o Espírito Santo, ele é ruim por natureza. Eu sou bom. Você é crente? Você tem o Espírito Santo? Tem o fruto do Espírito dentro de você? Não, pastor, não tem. Então me desculpe. Você é tolerável. A sua bondade é relativa, tá? Qualquer momento da sua vida você pode perder a razão e partir para a agressão. Tem dentro do homem normal, tem dentro do homem um vulcão que já está quase explodindo. Só está esperando a hora dele explodir. Não é assim? Então, dentro do homem existe um vulcão. E esse vulcão ele só é mantido adormecido quando o Espírito Santo vem sobre ele. Por que Caim matou Abel? Essa é a pergunta. Mas por quê? Qual foi o que levou Caim a matar Abel? Qual o motivo? Vamos lá. Nós já estamos estudando essa lição há algum tempo e falando das obras da carne. Então, o motivo foi, um deles, a inveja e o ciúme. Caim, se tinha inveja de Abel, tinha ciúme. Por quê? Vamos ver. Deus pune Caim pelo seu ato. Bom, até aí tudo bem. Gênesis 4,15 diz assim: e o Senhor colocou em Caim um sinal. Isso aqui é a punição, tá? Mas vamos entender um pouquinho aqui o porquê que Caim tinha inveja e ciúme de Abel. Primeiro porque Abel era um adorador nato. Abel acreditava em Deus. Ele seguiu exatamente o que Adão com certeza tinha passado para ele. Porque Adão, mesmo ele caindo, ele tinha uma comunhão. Ele conhecia Deus, ele teve comunhão com Deus. Então os ensinamentos de Adão serviu para alguém. E Abel não. E Caim não. Caim era um crente desviado, um crente afastado, um crente que não tinha sido transformado pela natureza divina. A natureza humana perversa do seu pai ainda estava sobre a vida dele. Então ele tinha inveja de Abel, porque o que Abel faria dava tudo certo. E ciúme, porque quando eles foram ofertar a Deus, fazer o holocausto a Deus, oferecer os seus holocaustos, o Senhor recebeu Abel e a sua oferta. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e a sua oferta. Só que para Caim não. Uns diz porque ele levou do fruto da terra e não tinha nada a ver com isso, tá? Não é nada disso. É porque o perverso Caim, o coração de Caim, habitava a velha natureza. E meu irmão, você pode ter o que você tiver. Se você tem um coração perverso, e você pode ofertar o que quiser a Deus, ele não vai receber, porque Deus não recebe oferta de ninguém. Deus recebe o ofertante. Se ele receber o ofertante, a sua oferta, o seu dízimo será bem aceito por Deus. E tudo que ele tem, Deus o abençoará. Mas se Deus rejeitar o ofertante, meu amigo, já foi a oferta, seja ela qual o valor. Só que a inveja, a natureza humana causou inveja, causou ciúme, causou discórdia. Isso levou algum tempo, não foi de uma hora para outra. Ao ponto de Caim chegar e matar Abel. Só que Deus o puniu.
Deus o puniu severamente. Então Deus perdoa, perdoa, mas não deixa impune. E a punição de Caim foi perversa, foi severa, melhor dizendo. Foi severa. Deus não deixa impune. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Então, meu irmão, o que o homem planta, ele colhe sem sombra de dúvida. Homem algum pode zombar de Deus, porque todo o pecado tem a sua recompensa. Vou repetir. Todo pecado tem sua recompensa. Inclusive o que nós estamos falando aqui, o homicídio contra um inocente, o aborto. Quem pratica tal coisa terá a sua recompensa. O que você plantar, você colherá. Tópico 3. Sejamos bondosos e misericordiosos. Subtópico 1. Servindo ao outro com amor. Jesus deve ser o nosso exemplo de serviço e amor. Servindo o outro. Mateus 20:28. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Então, Jesus é o maior exemplo de servir. Ele veio para servir. Ele sendo o Senhor, ele sendo o próprio Deus, né? Ele servia e não deixava que ninguém o servisse. Só que hoje as pessoas não querem servir, elas não querem servir, elas querem ser servidas, não é assim? Não é verdade? O mundo em que vivemos, olha só, é um mundo egoísta, é um mundo onde que as pessoas só querem ser servidas, as pessoas querem sentar, né, no seu apogeu e os outros têm que o servir, os outros têm que tirar o sapato do seu pé, tem que trazer sua comida, tem que fazer o que quer, né? Eles mandam e os outros têm que obedecer, né? O ditado do mundo hoje é: manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Mas a palavra de Deus, meu irmão, não diz isso. A palavra de Deus diz que quem quer ser maior no reino dos céus tem que ser o menor aqui na terra. Quer morar no céu? Quer estar com o Pai? Então você tem que aprender a servir o seu próximo. Pastor, eu não consigo servir, eu não consigo ser submisso. Ei, meu irmão, nós temos que ser exemplo, nós temos que se submeter às leis. E pegando um gancho aqui de leis, tem pessoas, tem crentes, tem pastores que não estão nem aí com as leis de trânsito, não estão nem aí, meu irmão. E para em lugar proibido, e é multado, invade semáforo fechado e depois ainda fica reclamando ainda. Meu irmão, nós temos que aprender a ser submisso, tá? E aqui o mundo em que vivemos é egoísta. O mundo aqui manda quem pode, mas o servo de Deus, né, ele está para servir o próximo, seja quem for, né? Nós temos que fazer a diferença. Nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo, é assim? Precisamos mostrar-lhes o nosso serviço e compaixão. Mateus 5:13-14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, meu irmão, aprenda a servir. Nós devemos aprender a servir. Precisamos ajudar uns aos outros. Paulo exortou os crentes da Galácia. Olha só. Paulo diz que para os crentes da Galácia que eles levassem as cargas uns dos outros. Que é isso? Ajudassem uns aos outros, né? Então esse foi o ensinamento de Paulo. Gálatas 6:2. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Hoje ninguém quer mais ajudar, quer ser ajudado. Hoje as pessoas dão uma de coitadinha. Tem irmão, coitadinho. Não, meu irmão, nós somos fortes em Cristo. Quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Nós temos para dar, nós não precisamos receber mais não. Nós já recebemos de Cristo, agora nós temos que dar amor, a paz, a bondade, a longanimidade. Tudo isso nós temos para dar, porque o Espírito Santo habita em nós, habita em você, meu irmão. Seja a diferença nesse mundo egoísta. Nesse mundo perverso, nós temos que ser a diferença. O que significa levar a carga do outro? O que isso significa? Você já parou para pensar? O que significa isso? Significa ajudar. Ajudar quem? Aquele que está doente, aquele que está enfermo, né? Aquele que está passando por certa tribulação na sua vida.
aqueles que estão passando por necessidade financeira. Então nós devemos ajudar essas pessoas. Isso é levar a carga um do outro, né? Ajudar, dar remédio a quem tá doente, né? Dar uma palavra, né? Quem está passando por tribulações na vida, né? Se você pode financeiramente ajudar, né? Ajude quem está passando fome. E se você não pode ajudar financeiramente, você pode orar, você pode pedir a Deus para enviar outras pessoas, ou você pode fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa sim, basta simplesmente nós querermos fazer. Você tem ajudado seus irmãos a carregarem suas cargas, ou você tem ainda acrescentado mais peso a elas? Uma pergunta: será que eu tenho ajudado os meus irmãos, né, com as cargas pesadas dele, ou eu tenho acrescentado mais peso? Às vezes nós acrescentamos mais peso na vida do outro em vez de ajudar, meu irmão. Essa é a verdade. Ajudando o ferido. Dias difíceis. O egoísmo tem imperado em nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade egoísta. 1 Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu irmão, os tempos são difíceis, né? As pessoas são muito egoístas, mas é aquelas que ainda são usadas ou ainda faz uso da velha natureza. Quem tem o Espírito Santo é diferente, meu irmão. Não tem lugar mais na sua vida para o egoísmo, né? Não tem lugar na sua vida mais para a inveja, para a mentira, para a defamação. Isso é obra da carne, isso é obra satânica, e nós já fomos lavados no sangue do Cordeiro. Precisamos demonstrar ao mundo o amor de Deus mediante as nossas ações enquanto ainda temos tempo. Enquanto você está vivo, enquanto eu ainda estou vivo, tem que demonstrar o amor de Deus, meu irmão. Nós esperamos que Deus mostre o seu amor. De que maneira que Deus vai mostrar o amor dele se nós, como embaixadores de Cristo na terra, não fazer isso? Jesus diz, quando vocês fizerem as boas obras, o nome do Pai é glorificado. Mas até hoje, cadê as boas obras dos cristãos? É lamentável. A gente vê os cristãos hoje parecem que estão dispersos. Não tem mais amor, não tem mais ação, né, bondosa para com o próximo. O bom samaritano, vamos lá. Que nós não venhamos a agir como sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Sabe por quê? Passou ali um sacerdote todo bonitão, o rapaz estava lá caído no chão, foi espancado, assaltado e deixou lá quase sem vida, né? Passou um sacerdote de longe, um levita, passou de longe, mas não, aquele bom samaritano chegou ali, viu aquele homem ferido. Isso sim é ser transformado pela natureza divina. Mas que sejamos como aquele que acolheu e ajudou o ferido. Sejamos igual o bom samaritano, que não mediu esforço, não perguntou, não queria saber, né, quem estava certo, quem estava errado, mas viu aquele homem lá no chão, não perguntou se ele tinha religião. Hoje as pessoas, porque não é crente, não posso ajudar. Meu irmão, cuidado com isso. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde estava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Encheu-lhes as feridas, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lucas do 10, do 25 ao 37. Leia lá, meu irmão. Isso é ação, né, de quem é bondoso, de quem tem o fruto do Espírito. Que nós venhamos ser diferencial, que nós venhamos ser um divisor de água na vida das pessoas que estão precisando, meu amado. Subtópico 3, os irmãos, ajudando os irmãos. A quem devemos ajudar? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo ensina aos Gálatas a fazer o bem a todos. Primeiro, todos, sem acepção de pessoas. Devemos ajudar a todos. Porém, principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Quem é? É isso aí que você vai na igreja com ele, meu irmão. É isso aí que está na igreja junto do seu lado, que às vezes você nem gosta dele. É esse é teu irmão na fé. É esse que está contigo. É esse aí que não vai colocar um revólver na tua cabeça e atirar em você. Às vezes nós ajudamos o cara lá fora, que a gente nem conhece, vê até bandido, cara. Ajudamos a ele. Um dia que, por algum erro, ou sei lá o que acontecer na nossa vida, ele pode tirar a nossa vida, meu irmão. Você tem que ajudar todos, claro, mas principalmente o teu irmão. Tem gente que se preocupa com um monte de outras coisas, mas não ajuda aquele que está com ele. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Quantos irmãos em nossas igrejas estão carecendo de uma ajuda financeira, de uma oração, de uma palavra,
de consolo. Tem muitos irmãos na minha igreja, na sua igreja, que está precisando, meu irmão. Vamos ajudar essas pessoas. Vamos deixar de ser egoísta, pensando só em nós, no nosso próprio umbigo. Vamos ajudar quem precisa. Às vezes nos tornamos indiferentes à dor do outro. Já parou para perceber? Já parou para imaginar que às vezes nós façamos vista grossa com a dor dos outros? Não estamos nem aí, como se nunca fosse acontecer nada com nós. Você está entendendo? E nos esquecemos de ajudar aqueles que estão perto de nós. Tem crianças perto de nós, dentro da nossa igreja, filho de irmãs da nossa igreja que precisa de nós. E nós fazemos às vezes vista grossa. Você está entendendo? Não espere que seu irmão peça a sua ajuda. Ah, pastor, mas ninguém me pediu ajuda. Mas se você sabe que o irmão está precisando, meu irmão, você que tem que tomar partido e ir lá ajudar. Não é esperar a pessoa pedir. Você está entendendo? Por quê? Também não espere receber recompensa. Então, não espere receber recompensa. Ah, eu vou ajudar aquela irmãzinha, tadinha, porque ela está precisando muito e eu sei que eu vou receber minha recompensa. Nem faça isso, meu irmão. Porque Deus não vai te recompensar. Pelo contrário, tá? Ele vai puxar aí, né, a sua orelha. Cuidado. É uma palavra aqui figurativa. Claro que Deus não fica puxando a orelha de ninguém. Mas não faça isso por interesse, tá? Não pense que você vai ajudar quem está precisando, que você vai ter recompensa. Não faça isso. Ajude porque você tem o fruto do Espírito no seu coração. Você é de Deus. Você foi transformado pela palavra de Deus. A recompensa virá de quem? Do Senhor. Mateus 10, do 41 e 42. Diz assim, disse Jesus, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mesmo se você não pedir, mesmo se você não esperar a recompensa, Deus te recompensará porque Ele é justo e fiel. Que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus, que um dia foi derramado em nossos corações. É assim que nós demonstramos o amor de Deus. Que um dia foi derramado no meu e no teu coração. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Meu irmão, qualquer tipo de homicídio não devemos aceitar. Qualquer natureza humana, qualquer ato da natureza humana pecaminosa, que é contra a palavra de Deus, nós temos que nos levantar e colocar como defensor da vida. Que Deus possa abençoar a vida de você, de vocês, a sua vida. Meu irmão, se você que assistiu esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, entra lá no meu canal, se inscreva no meu canal para que você ajude, né, esse canal a crescer e alcançar outras vidas. Tenho pessoas de outros estados que me manda mensagem no WhatsApp, eu sempre recebo, agradecendo porque essa simples aula que eu ministro aqui tem transformado a vida dessas pessoas. Isso não tem recompensa.